Olá, voltando, né? Voltando aqui, chamando o Edson. Oi, Márcia. Oi! Olha, eu não estava conseguindo, assim, algum problema de conexão que eu clicava e voltava para a janela anterior. Eu peço perdão para todo mundo que está me esperando. Não tem problema. Vamos continuar que depois eu posto ele no YouTube. Isso acontece, Edson. Isso se chama tecnologia, máquina. Teve uma vez com a Ioa que aconteceu a mesma coisa e a gente atrasou um monte de novo, porque eu não sei se tem uma questão a ver com a minha conexão, mas ou que eu não entendo como é que pode funcionar as coisas no Instagram. Eu não sou um usuário de Instagram, eu sou um mero. Eu Eu, assisto o Instagram. na verdade, assim, ó, eu, na verdade, não gosto muito do Instagram. Eu prefiro o YouTube para fazer vídeo, né? Uhum. Inclusive, das próximas vezes eu vou fazer no YouTube, porque eu também não gosto da conexão e do sistema deles, né? É, Mas, mas continuamos que depois eu posto. Então, tá bom. eu estava falando mais ou menos para o pessoal, né? Que a gente veio falar daquele planetinha lá longe, né? Escondidinho, que tanto impacta as nossas vidas, né? Com suas transformações, né? E, Sim, e, eu, e eu fiquei assim muito. Me chamou sempre muito a atenção Plutão na minha vida, né? Porque eu fiz uma sim. pesquisa, eu sou de 1960, então eu tenho Plutão na casa um, né? Que é aquela geração da transformação, né? Dos anos 60, que veio assim, para realmente transformar o caminhar, né? O agir, o caminhar, né? Como eu me mostro para o mundo, né? Sim. E acredito assim que outras gerações e os mapas que eu faço, que é mais ou menos o pessoal dessa época, também eles estão todos com Plutão na casa um, né? Olha, Sim, eu tenho notado isso, que que essa geração curiosidade. de 60 até 62, 63, mais ou menos, eles têm o Plutão lá na casa um, né? Puxa vida. Não sei se você observa isso também, Edson. Não, isso depende. Na verdade, essa é uma geração do Plutão em Virgem, né? Sim, E eu faço mapas de pessoas com posições bem diferentes de casa, de Plutão. Eu tenho Plutão na casa 4. Então, isso me faz. Isso tem mostra uma identidade que eu tenho de tanto uma conexão muito profunda com a minha ancestralidade, como uma conexão muito profunda também com o romper com algo da ancestralidade. E eu acho que isso tem muito a ver com o Plutão, que o Plutão, conforme a posição que ele está no mapa de uma pessoa, ele pode estar, ele causa amor e ódio, ele causa na zona onde ele está, na casa onde ele está, mostra a necessidade de uma transformação muito profunda, muito intensa, mas sempre tem um aspecto desse universo que tu tem que jogar fora, mas para tu conseguir jogar fora, tu tens que também guardar alguma coisa, suspender alguma coisa, manter alguma coisa. Então é muito difícil a gente romper com tudo e muito difícil a gente manter tudo de uma casa quando a gente nasce com o Plutão ali. Então, o Plutão, para mim, o Plutão é um planeta muito. É uma representação muito grande do. Eu, eu vejo ele como uma relação com um poder muito profundo, mas para que a gente possa acessar esse poder, a gente tem que limpar essa esfera de poder, para a gente poder se conectar. E essa limpeza normalmente é tirar algumas coisas, né? Tirar
algumas coisas empoeiradas, algumas coisas que estão atravancando o caminho. Então, é um planeta muito difícil de lidar com ele. Eu me lembro que a filha do Jung, que agora eu perdi o nome dela, ela tinha uma figura de um iceberg para cima e para baixo, como se fosse um losango de iceberg. E na parte mais inferior ela colocava o Plutão. Então o Plutão tem uma atividade que é essencialmente inconsciente, a gente não consegue acessar com a nossa consciência o funcionamento, como é que ele tá se movendo. Então, em algumas pessoas, por exemplo, que tem uma posição de Plutão importante, elas vão ter certas atitudes de autoproteção em algum lugar da vida que elas simplesmente não veem que elas estão se protegendo, porque a atividade do Plutão é sempre uma atividade muito inconsciente. E isso acontece com algumas pessoas cuja manifestação do Plutão é de manipulação. E aí, manipulador, eu não. E parece que elas estão só se defendendo, mas não, elas realmente acreditam que elas não estão manipulando, nem controlando nada. Mas... A mesma coisa, lembra que eu falei com você outra vez, né? Que o Plutão anda no trânsito, né? No meu trânsito tá na casa 6, né? E eu fiquei meio naquele pavor, assim, né? Porque desde 2013 ele tá ali, né? Rondando ali, né? Ele saiu da 5 em 2013 e entrou na 6. Então, ele permanece nesse trânsito. E eu comecei a ter problemas de saúde e disse, realmente eu vou morrer, né? Mas sim. me colocou com outro ponto, né? Que é o meu poder da vida também, né? Aquele poder do médico, o poder da vida e da morte, né? O poder de transformar os meus aspectos de casa 6, né? Sim. O Plutão, quando a gente fala, eu fiz mapas de dezenas de médicos e de terapeutas. E quase sempre a gente pega um Plutão forte no mapa de um médico. É muito comum. Num terapeuta também. O Plutão está sempre tocando alguma coisa importante, como um ascendente, um sol, uma lua, um meio-céu. É bem comum. No meu caso, inclusive, assim, eu estava verificando ali, né, que o Plutão, ele teve em Leão, né, até 1957. Só que eu sou ascendente Leão. Né? Então, Leão está na minha casa 1. Né? Só que aqui ele está num grau assim quase chegando em Virgem, né? Então realmente são 3 anos, mas Plutão é muito lento, né? O Plutão é muito instável na órbita dele. Por exemplo, a última vez ele vai entrar em Aquário ano que vem. Eu estou muito curioso para ver o que vai acontecer. Eu tenho aqui 23 de março. Não sei se essa data fecha com você. Fecha. Ele entra e sai, e depois entra de novo, e depois sai, e aí entra definitivamente. A retrogradação, né? Como a gente está tendo agora até outubro, né? A gente está com ele em retrogradação, né? Tá retrogradando. Sim. E aí, assim, mas aí é muito interessante porque ele está levando mais de 300 anos para voltar a Aquário, né? Então, às vezes ele faz a volta em 250 anos. Então, não, ele não está levando 300 anos, não. Eu sinto muito. Eu errei nas contas aqui. Ele está levando... ele entrou em Aquário da última vez na preparação da Revolução Francesa durante a Revolução Americana. Isso. Foi em 1776 que ele entrou em Aquário da última vez. Sim. Então não completou 300 anos, né? 250 anos. Mas antes, ele levou quase 500 anos para entrar de novo, porque ele entrou em 1280, mais ou menos, 1286, eu acho. E aí ele entra só 500 anos depois, então ele é muito irregular, muito. E às vezes ele fica 20 anos num signo, às vezes ele leva 40 anos para mudar de signo, como foi nos anos 50. Sim. Então,
Então, mas é muito interessante a gente saber, por exemplo, quem está assistindo a live, é muito interessante saber onde é que a gente tem Plutão, porque ali tem um manancial de energia e de poder para a gente resgatar. E aí, só que para a gente poder resgatar esse poder lá onde está o Plutão, a gente tem que encarar a sombra do Plutão, que não é muito bonita. Ou seja, a gente vai ter que encontrar, a gente vai ter que aceitar, olhar para todos os aspectos mais escuros do poder de Plutão para a gente poder incorporar. E então, a individuação do Plutão, usando a linguagem do Jung, né, a individuação do Plutão e a incorporação dele, custa muito. A gente tem que enfrentar algumas dores que muitas vezes a gente não está disposto a enfrentar. E uma das melhores épocas para a gente fazer isso é quando tem algum planeta transitando sobre o Plutão. Um Júpiter, um Marte não, mas um Júpiter, uma Vênus, uma Lua transitando. A Lua transita Plutão todos os meses, então sempre tem como a gente ir lá resgatar, né? E eu acho assim, Plutão é uma descoberta recente, né, na nossa astrologia, e a vivência desse Plutão pode tanto ser nesse aspecto bem curativo, como sendo o terapeuta, tudo isso, mas eu fiz mapas de alguns, eu sinto muito, eu faço, de alguns criminosos, né, eu fiz mapa de criminosos, e eles também têm um Plutão bastante proeminente. E muitas vezes é o mesmo Plutão do médico e do político. Muitos políticos têm Plutão na casa dessa. Os criminosos também têm poder sobre a vida e a morte, né? Se tu for analisar. Sim. Nesse aspecto até, né? Nesse aspecto de destruição, né? Claro. E é justamente, né, as grandes transformações, elas são destruidoras, porque elas são a destruição de um mundo antigo para a construção de um mundo novo. E o Jung e o Freud tinham um Plutão na casa 7, então não me estranha que eles tenham tido tanta habilidade com lidar com a sombra do outro, né, tendo Plutão nessa posição. E eu acho muito bonito estudar os mapas de algumas pessoas que conseguiram, né, ultrapassar as dificuldades de Plutão. E não me estranha também, assim, esse poder de vida e morte do Plutão, ele pode ser comparado, não é a mesma coisa, mas ele pode ser comparado com o Escorpião. E a época do ano de Escorpião é a época arquetípica, é a época onde a gente que pegou todas as frutas colhidas em Virgem e levou para o mercado para botar na balança em Libra, em Escorpião é jogar fora essa fruta e essa fruta então vai brotar depois. E essa semente que se libera essa semente que se libera da fruta que apodreceu, da fruta que ficou velha, é a semente que fecunda o chão. Então, essa morte e renascimento é a própria marca da morte do ego no sexo. Então, não é à toa que o Plutão está muito associado à sexualidade, porque é um poder muito grande, o poder do sexo nos domina, e a gente tem que aprender a lidar bem com ele. E, ao mesmo tempo, esse Plutão do sexo é a grande transformação, que é quando também, durante o sexo, o nosso ego morre. Então, se a gente soubesse usar o Plutão do sexo como um Plutão da meditação, e, por exemplo, no Tantra, né, nas práticas tântricas do sexo, a nossa transformação interior, a nossa alquimia interior seria muito mais profunda. Mas ela é muito difícil essa prática, não é uma prática fácil, mas aqueles que têm o Plutão forte nos seus mapas, eles também poderiam usar essa mesma capacidade, né, na sua transformação. E nesse caso eu vejo assim, ó, como no meu caso, assim, o meu Plutão de nascimento é na casa 1. E realmente, e ele estava ali com Urano, né? Então, sim. Nossa, foi aquela geração que veio com tudo, né? Para arrebentar a boca do balão, né? Sim. Né? Foi a época de Woodstock, né? A época do amor livre, onde essa minha geração realmente, assim,
veio para modificar todo um sistema, né, do que era visto de transformação, né, de época. Sim. É uma geração muito difícil. Muitos de nós se perderam no meio, né, no caminho. Foi uma geração muito complicada com Marte, perdão, Urano e Plutão. Vejo assim, ó, eu não sei assim, eu te pergunto assim, a tua visão de Plutão agora entrando em Aquário, né? Olha, eu estou preparando um artigo, eu sou mais escritor mesmo do que comunicador, eu acho. Eu estou preparando um artigo para esse Plutão que entra em Aquário ano que vem, e para isso eu andei estudando um pouco, desde a Idade Média até agora, né, as transformações que a gente pode associar com Plutão. Em 1291, alguns anos depois do Plutão ter entrado em Aquário, ele ficou em Aquário também dezenas de anos, em 1291 terminaram as Cruzadas. Então, logo antes de terminar as Cruzadas, um dos motivos do término das Cruzadas foram que teve uma escalação, não sei se pode dizer assim em português, né, a escalation, uma escalação de crueldades dos dois lados durante as Cruzadas. E assim, não tinha a menor razão de ter existido Cruzadas a princípio. As Cruzadas foi já Glória, muchas gracias por haber entrado. Perdón, déjame hacer Gracias, no sé si te manejas con el portugués, pero en todo caso, bueno, sé bienvenida. Também vou dar as boas-vindas e o agradecimento para o Tiago, para o Lucas, para o Joel, para a Cris, para a Cibele e, uau, se eu estou perdendo alguém porque eu não consigo recuperar todo mundo aqui, aí me perdoa, tá? Eu, às vezes, não lido bem com isso. Bom, em todo caso, voltando para o tema, tá? Todas as vezes que teve essa entrada de Plutão em Aquário, teve uma ruptura política. Tá? Então, essa ruptura política, a maior parte das vezes, foi um certo abandono de alguma crueldade, foi um certo abandono de uma posição muito opressiva, que na França foi a derrocada daquele tipo de reinado francês, que era uma nata, né, uma casta oprimindo e empobrecendo muito o pedestre, né, o povo pedestre. Como é que eu estou vendo, em que direção eu vejo que está indo? Uma das coisas que foi uma das notícias que eu li, um dos artigos que eu li na BBC, acho que foi, bom, não lembro exatamente agora, é essa concentração de poder em determinadas pessoas, que é um poder mundial. Então, esses muito ricos ficaram muito poderosos e eles estão na frente de muitas tecnologias. Tá? Isso é resultado desse processo capricorniano, né? Enquanto Plutão esteve em Capricórnio, teve um crescimento muito grande dessa concentração de poder, né? Que é a ideia do Plutão em Capricórnio, uma ideia de poder concentrado. E o Aquário, que vem logo depois de Capricórnio, é justamente o oposto dessa concentração de poder. Então, eu estou vendo que, assim, é uma coisa que quando eu escrevi o artigo sobre o encontro de Plutão, Saturno e Júpiter em Capricórnio em 2020, eu disse, olha, para os próximos anos, ali nesse artigo que eu escrevi em 2019, eu disse, eu não tinha a menor ideia que o ano seguinte podia ser um vírus, eu achei que ia ser muito mais econômico, político e não tanto de saúde como foi. Então foi uma surpresa para mim. Desculpa só te interromper, mas você colocou esse artigo lá no seu site? No meu blog, está no meu blog. Tá. Depois você deixa aqui para as pessoas poderem ler, né? Tá. Eu envio o link desse artigo em particular e do meu blog. Para quem quiser dar uma bisbilhotada por ali, tem algumas coisas interessantes tem. Então, assim, a direção que eu estou vendo que está indo começou, na verdade, uma espécie de turbulência em 2020,
já preparando para essa entrada que só vai terminar mesmo no final de 2024, que então o Plutão se estabelece mesmo em Aquário. Então, nessa mudança de paradigma do Plutão, o Plutão agora vira um poder disseminado. Essa disseminação do poder por ser aquariano, então ele ser polifacético e se espraiar, me parece, eu ainda não estou bem, ainda não raciocinei muito, ainda não filosofei muito o suficiente, talvez, para escrever, né, para terminar de escrever sobre esse Plutão em Aquário. Mas aonde eu vejo que está indo é que eu acho que algumas transformações de hábitos nossos, e que esses hábitos nossos vão ter uma influência econômica, e aonde o pequeno a pessoa pequena vai assumir um poder que até agora não tem ou não assumiu. E eu acho que essa concentração de poder vai começar a ser, vamos assim, dizer assim, sabotar esse Plutão vai começar a sabotar essa concentração de poder em figuras como Jeff Bezos, como o rapaz esse do carro bacana e da nave, não vou dizer o nome dele, essas pessoas, elas estão concentrando um poder e a sua concentração de poder está muito perto da crueldade, que é o que acontece com a Amazon e os empregados, e essa exploração da tecnologia associada ao desenvolvimento da neurologia e poder gerar super-humanos. Esses super-humanos vão ser usados como robôs, como manipulação, entende? Se não for controlado isso. E eu acho que isso tem a ver, e está parecido um pouquinho com a descoberta de Plutão nos anos 20, que foi muito próximo com a descoberta do poder do átomo. Que o átomo é uma coisinha desse tamanho, mas que libera uma energia gigantesca. E assim como o Plutão, que ele é pequenininho, está lá longe, mas ele causa, não sei se eu posso chamar de causa, mas ele está associado a esse poder tão grande que cada ser humano com Plutão forte tem, como esse poder transformador que tu estava referindo, né, dos trânsitos, né, aonde ele vai passando, ele vai transformando. Nessa entrada em Aquário, ele tem um impacto muito grande em tudo aquilo que é social, tudo aquilo que é polifacético, que é polifacetado, que é distribuído na igualdade, né? Então, que é o oposto de Leão e o contrário de Capricórnio. Então, ele vem com essa atitude. E eu acho que, então, essas concentrações elas vão perder muito do poder, mas também isso pode arrastar para uma crise econômica e política no mundo. E, assim, espero que não seja de novo um outro vírus, né? Porque as mudanças de Plutão, eu não estava considerando um vírus, eu fiquei um pouco decepcionado comigo mesmo. Eu até faço uma correlação com 2026, com o início de 2026, né? Com Netuno, né? Muito forte na entrada lá em Áries, né? Aonde a água no fogo e a fervura, a ebulição, né? Algo muito sério acontecendo a partir do segundo semestre de 2025 e na entrada de 2026. Eu não sei se você vê essa configuração já no seu... Não, eu tenho que separar um pouquinho para não gerar confusão, mas eu acho que eu posso adiantar um pouquinho. Eu vou aceitar o teu desafio, eu vou ir um pouquinho adiante, eu acho que é legal, tá? Pelo seguinte, aí eu vou me colocar no processo, eu vou revelar um pouco do meu mapa, eu acho que as pessoas não se importam que eu seja um pouco pessoal. Se alguém achar, não, pessoal não, escreve aí que eu paro de falar de mim mesmo, tá? Mas eu acho que é legal também compartilhar algumas coisas. No meu mapa eu tenho a minha lua 29,55 de Capricórnio, então ela é uma lua Capricórnio, mas ela está conjunto a Mercúrio, que está no grau 1 de Aquário, então ela é uma lua Capricórnio e Aquário simultaneamente. Então, com esse Plutão cruzando a minha lua, está entrando ao mesmo tempo na casa 9. Então, o meu sistema de crenças pessoais, que é
a minha maneira de lidar com as minhas crenças é a casa 9, qualquer um, né, para qualquer mapa é a casa 9, então, dentro do meu mapa, quando o Plutão entra na casa 9 e ele cruza a Lua e pega Mercúrio, eu tenho uma crise de crenças. E eu estive e estou numa crise quer dizer, já estou saindo da crise, né, porque eu fiz o processo bastante acelerado. Conhecer a astrologia às vezes tem umas vantagens. Eu estou fazendo uma alteração inteira de crenças, e algumas dessas crenças que eu estou fazendo essa atualização são crenças associadas ao místico, associadas à espiritualidade. Então, quando esse Netuno entrar em Áries, eu acho que, assim, na minha interpretação, essa entrada do Netuno em Áries é um convite às pessoas de se relacionarem com a sua própria espiritualidade, já não tão vinculadas a um grupo, mas a uma viagem muito mais individualizada do que esteve sendo nesses últimos anos. Então, eu acho que essa tentativa de volta ao passado que a gente teve, que é própria de um Plutão em Capricórnio, vamos voltar a ser grandes como éramos, vamos acreditar nas coisas que a gente acreditava antes, e isso é muito de um Plutão em Capricórnio com o Netuno em Peixes. Essa entrada do Plutão em Aquário com o Netuno em Áries, tão pertinho um do outro, na minha opinião, está marcando muito essa mudança de perspectiva de, para eu ter um desenvolvimento da minha espiritualidade, eu tenho que estar num grupo, praticando alguma coisa bem estruturada. A gente está saindo disso para uma atitude mais exploratória de o que é uma espiritualidade sadia mesmo. Como é que eu pratico essa minha espiritualidade? Eu vincularia os dois, eu acho que não é exagero teu para nada. Dá para vincular os dois tranquilamente, porque eles estão muito encaixadinhos, né? E não é desprezível isso, para nada. Eu não sei como é que tu vê, se tu relaciona os dois assim. Sim, eu relaciono assim, né? Porque também, para mim, né, no meu mapa, né, particular, eu vejo isso, porque eu tenho assim um rompimento com as crenças, né? Eu tô numa fase aonde eu rompo com as crenças e a minha filosofia a filosofia que eu tinha até então, eu já estou há algum tempo com esse trânsito. E eu vejo a mudança, né? A minha nova crença, como eu vejo a vida agora, no momento, né? Os meus valores espirituais que foram bastante mudados, né? Bastante mesmo, né? Radicalmente. Radicalmente de Urano, assim, né? E Urano me dá esse aspecto, né? Então, eu vejo isso no meu mapa, eu vejo esse aspecto aí. Dessa mesma forma como tu, é a mesma visão que eu tenho, a mesma que a tua. Maravilha. Pois eu quero também aproveitar, eu vou tocar num assunto que ainda está muito embrionário, tá? Mas eu quero convidar as pessoas mesmo a começar a pensar nisso. Eu não acho que seja uma coisa tão universalizável assim, mas eu estou entusiasmado com isso e eu gostaria, assim, se fosse pelo meu desejo particular, eu gostaria tanto que se tornasse uma atitude universal, que ao mesmo tempo é inovador e ao mesmo tempo é recuperar coisas do passado. Então, como é que pode ser isso? É paradoxal mesmo, é uma coisa um pouco paradoxal. Eu estou vendo uma espécie de renascimento de uma atitude, de uma postura frente à vida, especialmente à vida do espírito, né, que eu chamo de espiritualidade, onde muitas pessoas estão se sentindo como que se tivessem não uma obrigação, mas uma facilidade e é quase uma obrigação. Tu vai entender, eu acho que o público vai entender também, eu espero que vocês me entendam, senão vocês escrevam aí nas perguntas. Edson, não deu para entender nada que tu disse, mas eu vou voltar. Eu estou achando que as pessoas vão estar se sentindo, e eu estou sentindo isso que está como que borbulhando por baixo, ainda não brotou, e eu acho que vai brotar com o Plutão em Aquário, 2024, e com
o Netuno em Peixes de 2026. Eu acho que isso vai tomar forma, vai se universalizar ao menos um pouco. Todas as culturas de todo o mundo anteriores ao ano 1000 a.C., em todas as culturas, todas elas eram animistas. Aí tu, Edson, de onde é que tu tirou esse termo? Animismo é aquilo que os antropólogos chamam daquela relação espiritualizada, ou da relação espiritual que as pessoas tinham nessas culturas, de atribuir um espírito de valor a uma árvore, a uma pedra, a um animal, a um grupo de animais, a um cardume de peixes, a uma tribo, tu entende? Então, essa relação espiritualizada com as outras pessoas do mundo, as pessoas agrupáveis, as pessoas não agrupáveis. Serra Nevada, aqui em Granada, é uma gigantesca montanha, talvez a montanha mais alta da Península Ibérica. Vários meditadores, vários mestres budistas, lamas, rinpochés e tudo, chegaram à conclusão, é um espírito, e é um espírito extremadamente feminino. Então, as pessoas que estavam cruzando por aqui na época da retomada, da reconquista, atribuíram e chamaram ela de a Virgem das Neves, que é uma atitude de identificação de uma deusa, conforme o sistema de crenças atribui um santo ou uma santa, né, para essa figura. Eu não me importo de chamar ela de deusa, nenhum problema. Mas o que acontece quando a gente tem essa atitude? A gente olha para umas plantas e a gente olha para a formiga que está aqui com um olhar de respeito, com um olhar de... o espírito que habita em mim identifica o espírito sensível que habita em ti. Então, uma das coisas que a gente herdou, principalmente da era moderna, é que nós temos uma inteligência, um pensamento. Eu sou um animal racional, isso desde Aristóteles, para dizer a verdade, né? Aristóteles já fazia essa distinção. Somos um animal, mas somos racionais, os animais não. E os animais são racionais. Eles tiram conclusões, eles trabalham eles manejam com crença e com crença falsa, dá para notar nitidamente, eles avaliam coisas, eles têm atitudes de dedução comprovadas já. Eu não participei dessa investigação, mas quando eu ainda estava na universidade aqui, um grupo da Inglaterra fez uma investigação com macacos e viu e estabeleceu que eles trabalham com crença falsa. Para todos os psicólogos que estão assistindo aí, sim, vários macacos usam a crença falsa no sentido de obter alguma vantagem. Ele deixa o vizinho dele pensar que tem alguma coisa, mas ele sabe que não é, mas ele tira vantagem disso. Isso é trabalhar com crença falsa. Então, tu tem que ter um sistema de crenças para tu poder trabalhar com crença falsa. Então, eu acho que esse reconhecimento dos animais, em primeiro lugar, com uma mente desenvolvida, em segundo lugar, como portadores de um espírito, e que esse espírito, em alguns deles, é muito desenvolvido e que merece todo o nosso respeito e que pode nos ensinar coisas espirituais, essa atitude, que é uma atitude animista, eu acho que vem entrando por tudo. E aí, o que tem? Tem animismo na América Central? Tem. Tem animismo na América do Norte? Tem. As tribos brasileiras são animistas? São. O animismo na Sibéria é parecido com o animismo do Alasca? Sim. Ou seja, é todo um mesmo sistema que tem uma atitude que, em primeiro lugar, é de respeito, e, em segundo lugar, a gente não está separado, a gente está igual, meu amigo. A gente não é melhor, a gente não é uma coisa separada da natureza que nos envolve. E eu acho que isso de não ser separado é o próprio Plutão Aquário. E isso de entender que eles têm um espírito, e que esse espírito pode ser... Eu posso ter uma relação pessoal com esse espírito, individual, e eu posso explorar isso, é o Netuno em Áries, segundo eu vejo. E agora eu poderia ter chocado alguns dos assistentes e eu poderia ter te chocado também. Então eu sinto muito se eu fiz isso. Eu te dou todo o direito à palavra aí para me xingar. Não, eu vejo dessa forma também, né? Porque assim, ó, a humanidade chegou num ponto, né? Que assim, Sim. ó, tem que haver um respeito, né? Com os outros seres que habitam, né? Porque eles também fazem parte de uma cadeia, né? Nós somos os racionais,
mas eles são os sentimentos, porque os animais estão ligados aos sentimentos, as plantas estão ligadas aos sentimentos e os minerais também, né? Porque a partir do momento que começa a haver a exploração indevida de solo, né, de petróleo, de todos esses aspectos minerais, né, os vegetais também, no caso a Amazônia, né, o que está acontecendo no nosso planeta? Chovendo muito de um lado e seca do outro, extremismo de climas, né, são polaridades que estão acontecendo, né, Sim. são transformações, o que ocorreu, que é o que foi plantado pelo homem. Né? É aquela colheita, né? Eu planto lá na lua nova para colher na cheia, né? Então, não está acontecendo a colheita agora. E eu acho que se não houver, no caso, assim, uma conscientização dessas nossas crenças verdadeiras, né? Sobre o que realmente que nós precisamos assimilar, porque eu vejo, assim, a grande massa ainda pensa assim, eu vou lá e vou arrancar tudo, tá? Eu vou lá e vou estragar tudo, isso aí é só azar, sabe? E assim as pessoas não se dão conta, sabe, disso tudo. Sabe? A grande massa, né, Edson? Porque quando a gente tem um pouco mais de conhecimento, a gente assimila isso tudo, né? Eu vou te dar um exemplo disso, que tu deve ter estudado esse aspecto em filosofia, né? Já que tu é um doutor em filosofia da mente, né? Citando. Não, mas tu foi um professor, né? Tu fez um mestrado aí, né? Na Espanha, né? De Eu filosofia fiz da toda a mente. preparação para o doutorado, eu só não escrevi a tese final por várias razões, que eu não vou entrar no mérito, que aí é demasiado pessoal. Não, sem problemas. Mas citando, assim, o teu conhecimento em filosofia, né? Que, assim, os senhores de Vênus trouxeram a abelha, né? O trigo e a formiga, né? E quais os aspectos de todos? Aí o pessoal pergunta, mas a formiga... Sim, porque a formiga, tanto ela traz o aspecto bom quanto o aspecto ruim, porque assim como ela leva, né, insemina e tal, como a abelha, ela também destrói, né? Se você Sim. não houver um descontrole. Né? Então, nesse aspecto aí todo, a gente vê esse descontrole populacional, né? Aquela assim, através de quanto. Existe até essa expressão aqui no Brasil, né? Quanto mais pobre, mais filho tem, né? Porque as pessoas não se preocupam com esse tipo de coisa, né? Tem muitas coisas para a gente considerar, tá? Que tem muitos aspectos culturais que a gente está precisando rever, né, esses aspectos culturais. E a gente está precisando rever esses aspectos culturais de uma maneira global. Eu acho que, assim, tu tem razão com relação a isso da sensibilidade, mas como eu estava dizendo antes, eu acho que parte desse grande processo de Plutão em Aquário é o reconhecimento do poder do outro, né? Porque o Aquário tem essa perspectiva de eu não sou um eu se eu não tiver com os outros, tá? Eu vou aproveitar e vou citar um pouquinho. Eu quero pedir perdão para os hegelianos que possam assistir isso, que eu não sou um especialista em Hegel, mas eu acho que eu vou citar porque eu acho que é muito interessante um dos resultados da entrada de Plutão em Aquário em 1776 foi não só nesse aspecto político a chegada das primeiras possíveis novas democracias, né, que foi o aparecimento da independência americana e a Revolução Francesa, foi um processo muito conturbado. E aí chegou no máximo do desenvolvimento do iluminismo. E o desenvolvimento do iluminismo trouxe a figura do Kant. E o Kant tem, tanto, né, no aspecto do entendimento da mente humana de uma maneira diferente, como também de uma moral
que não precise necessariamente ser uma moral religiosa. A moral, ela pode existir só do fato de eu reconhecer aquele outro ali como um outro que tem um valor em si mesmo e que pode e deve ser respeitado nesse valor em si mesmo que essa outra pessoa tem. Então, nesse desenvolvimento do Kant, a gente chega no Hegel. E o Hegel, o que, que vai dizer? Eu não sou um eu consciente se eu não estiver convivendo com um outro eu também e consciente dele mesmo. Então, a consciência só acontece no espelhamento. E quase 100 anos depois, o Freud vai usar isso no alter ego, na proposta do alter ego do Freud. Mas esse aparecimento, né, desse reconhecimento de que eu não sou se eu não estou de frente para um outro, é o Plutão em Aquário, é a entrada do Plutão em Aquário, e a gente já teve isso na virada de 1700 para 1800, e possivelmente a gente vai ter uma outra forma de aparecimento desse reconhecimento do outro, que agora é ver a outra pessoa não como uma outra uma outra pessoa porque ser humano, mas sim uma outra pessoa não humana. Então eu posso, e eu vou ter que me relacionar com essas outras pessoas entendendo que elas têm as suas vidas. Só que eu só vou poder me comunicar com elas se eu tiver um desenvolvimento da minha prática espiritual de entender esses outros como outros que estão aí, eles podem me reconhecer também. Então, nesse sentido eu estou vendo... Não, assim, eu concordo contigo. E assim, ó, e entender que cada um tem a sua visão, né, Edson? Porque assim, ó, eu vejo o mundo de uma forma, tu vê o mundo de outro, né? Então eu preciso respeitar a tua forma de ver, né? E me colocar. Porque assim, nas visões espiritualistas também existe isso, que eu não consigo evoluir sem o outro, né? Eu não consigo evoluir mais sozinha numa ilha. Eu preciso conviver com as pessoas, né? Porque nós não somos uma ilha, nós somos um coletivo. Né? Sim, sim. E é isso, assim, que eu acho que agora a gente vai incluir os outros seres, os seres animais, os seres vegetais e os outros que a gente não tem uma ideia do que eles são feitos, porque eles são participantes desse universo também como nós. E eles têm uma participação tão efetiva como a nossa. Só que a gente andou separado disso durante muitos séculos e, infelizmente, devido a um mau entendimento religioso, algumas religiões classificaram esses outros seres como pequenos demônios. E eles nunca foram demônios. Então, aquelas figuras demoníacas que são animais, nunca foram demoníacas. Não é uma questão de serem demoníacas, mas sim eles têm um outro tipo, eles têm uma outra visão das coisas. E eu acho que a gente poder compartilhar a nossa visão nisso é importantíssimo. Se tu pega, por exemplo, habitantes da Islândia, eles podem ser os mais científicos que forem, mas se tu... Vem aqui, fala aqui para mim. Tu acredita em troll e duendes, né? Acredito. Hã? Acredito. Por quê? Porque tem certos... né? Sim. Então, o que acontece? Porque tem certos lugares que, pela pouca presença humana, mantiveram esse poder concentrado ali. A gente, quando algum ser humano um pouco mais sensível convive, sente que tem isso. Então, é muito importante que nós que vivemos numa cidade e tão afastado dessas concentrações de poder, que a gente faça o esforço de ir até lá e experimentar um pouco esse poder. Agora, narrando de novo, né? Quando teve a pandemia, e a pandemia começou na minha lua, e eu fiquei totalmente desnorteado, me bateu muito pesado, resulta que o confinamento que fizeram aqui na Espanha, eu estava dando um curso lá em Saragoça. E aí eu me senti... Lembro, nós fizemos um mapa nessa época.
Sim, e eu estava num lugar ermo, era um povoadinho de 8 habitantes, não 80, 8 habitantes. Vazio, era um vaziozão, então não tinha o que fazer. Então eu comecei a caminhar nas montanhas ao redor, tinham várias montanhas, mato mesmo, né, floresta, parque nacional, e resulta que Eu os tô animais... cuidando, eu tô cuidando aqui o nosso tempo, porque o Instagram tira, né, do ar, né? Corta. Sim, então tá, então eu vou ser mais breve, eu me descuidei disso. Vou ser mais breve. Então, o que que a gente poderia aproveitar esse Plutão? Esse Plutão que está presente, entrando em Aquário agora, me parece que é uma das melhores épocas em 200 anos para a gente dar a partida em algum projeto que tenha essa natureza do reconhecimento do poder do outro, na minha opinião. Conforme o lugar onde cada um de vocês que está me assistindo agora tenha Aquário, essa entrada ali vai liberar uma atitude mental consciente e inconsciente de tipo aquariano, que é democracia, que é o poder distribuído, que é igualdade, fraternidade, de quando o Plutão entrou em Aquário, Revolução Francesa, igualdade, fraternidade, liberdade. Então, esse momento que a gente vai estar vivendo nos próximos 4 ou 5 anos, que inclui o que tu colocaste muito bem do Netuno em Áries, inclui tanto Áries como Aquário, esse tanto paradoxal, tanto esse poder do indivíduo, como o poder do indivíduo visto no poder dos outros indivíduos. E é um exercício que a gente pode colocar agora, é um exercício que a gente já pode colocar nos nossos mapas, observando em que casa ele está, e se, ao transitar desse Capricórnio para o Aquário, ele vai pegar alguma coisa do mapa individual de cada um que está assistindo agora. E fazer uso disso. Tá? Olha, Vivian, obrigada, Vivian. Obrigada, Márcia, também. Obrigado por ter participado. Escrevam, Não, façam é perguntas. A Vivian tá dando um tchauzinho para mim. A Vivian também, sim. Tchau, Vivian. Tchau, Márcia. Não, essa foi a Vivian, não foi a Márcia. Tá bom. Não, eu queria dizer para as pessoas, né, que esse vídeo eu vou postar ele no YouTube em seguida, né? Ele vai ficar lá disponível e ele fica mais acessível, né, para as pessoas que não têm Instagram, né, ficarem vendo. E eu tô falando aqui porque eu tô vendo que o Instagram vai nos interromper daqui a pouquinho, né? Tá, então, Então, eu quero deixar um convite para as pessoas escreverem seus comentários, tanto aqui e depois no YouTube, quando estiver lá, que a gente, olha, a gente responde tranquilamente, a gente gosta dessas perguntas e dessas respostas. Às vezes um mero comentário pode enriquecer muito aquilo que a gente esteve dizendo. com certeza. E eu queria, num primeiro momento, então, agradecer ao Edson, né, por ter aceitado o meu convite, né? O Edson é um astrólogo de mais de 30 anos, né, Edson, de astrologia, né? Então, com muito conhecimento, com muita propriedade, eu fico muito honrada, né? E dizer para vocês que há 2 anos atrás ele estava fazendo um mapa para mim e eu era praticamente uma leiga, né, em astrologia. E hoje eu tendo a oportunidade de bater esse papo com ele aqui, né? Sim. Deixa eu agradecer também, quero agradecer publicamente a Márcia. Márcia, muito obrigado pelo convite, adorei o tema também. E eu quero agradecer também a presença das pessoas e me colocar à tua disposição para fazer outras lives como essa. Eu acho que eu sou um pouco dispersivo, mas eu acho que a gente pode né, voltar a esse tema, entrar em outros também, com muita alegria, e fico muito feliz de te ver já como uma astróloga. Em 2 anos, eu acho que funcionou bastante para ti. Então tá. Então agradeço a todos, obrigada por terem participado e mandarei também para vocês aqui o nosso convite para uma próxima live, tá? Gratidão a Maravilha. todos, um beijo e quase 6 horas da tarde aí, né, Edson? Passou das 6 já. Nossa! 6:10. Isso aí, então. Beijo a todos. Um Tchau. abraço muito grande e um beijo para todo mundo. Até já. Obrigada, tchau.